Fala galerinha aí de casa, nas aulas de hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre duas circunferências, certo? Começamos o vídeo pela posição relativa, pelas posições relativas entre um ponto e uma circunferência, certo? Se liga aí no conceito que isso é muito interessante, pode ajudar a gente, né? Em vários contextos a gente pode precisar desse conhecimento. Então veja bem, digamos que eu tenho uma circunferência, eu vou representá-la por essa letrinha lambda, a circunferência lambda, certo? Representada aqui. E eu tenho três pontos aqui, que eu posso encontrar três posições possíveis com esses pontos em relação à circunferência, tá certo? Começando por P, né? Então, ó, P está localizado aqui dentro da circunferência. Se vocês notarem, ó, P é um ponto interno. Ele fica dentro da região delimitada pela circunferência. Então, P é um ponto interno, tá certo? P é um ponto interno. Aí, veja bem, em termos matemáticos, como é que a gente diz que um ponto é interno? Um ponto é interno quando a distância entre ele e o centro, ou seja, a distância entre P e o centro, essa distância daqui para cá, ela é menor que o tamanho do raio. Tá vendo? Ó? Se vocês notarem, P está mais próximo do centro do que a borda da circunferência está do centro, né? Ou seja, que é a medida do raio. Tá certo? Então a gente diz que um ponto ele é interno quando a distância entre esse ponto e o centro da circunferência é menor que a medida do raio. Nós também podemos ter um ponto localizado na circunferência, em qualquer parte aqui, ó, da circunferência, ou seja, do anel da circunferência. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, a gente diz que o ponto pertence, no caso aqui é o ponto Q, que ele pertence à circunferência, tá certo? O ponto pertence à circunferência. Quando é que um ponto pertence à circunferência em termos matemáticos? É quando a distância entre esse ponto e o centro, no caso aqui, a distância de Q até o centro, é exata, ou seja, é igual, exatamente igual, é numericamente igual, ou seja, é igual à medida do raio. Então, quando nós temos a distância igual à medida do raio, a gente tem um ponto que pertence à circunferência. E a outra posição relativa possível é o seguinte: quando um ponto está localizado fora da região delimitada pela circunferência, como é o caso do ponto T aqui. Ó. A gente diz que T, nesse caso, como ele está fora da região delimitada pela circunferência, ele é um ponto externo, tá certo? Ele é um ponto externo à circunferência. E aí, como é que a gente representa matematicamente um ponto externo à circunferência? Quando a distância entre esse ponto e o centro, ela é maior que a medida do raio, tá certo? Então veja bem, há três posições relativas possíveis para um ponto em relação à circunferência. Quando a distância desse ponto até o centro da circunferência é menor que o raio, o ponto é interno. Quando a distância desse ponto até o centro da circunferência é igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Fica localizado no anel da circunferência, certo? E quando a distância entre um ponto e o centro é maior que o raio, a gente diz que esse ponto é um ponto externo. Tá ok, gente? Vamos ver como é que isso se aplica na prática, beleza?